Olá, galera, sejam bem-vindos ao canal Estudos em FIIs. Vamos conversar hoje do fundo da Rio Bravo, né, o RBIF. Gostei bastante do aspecto do guidance desse fundo aqui. Ele divulgou o guidance para 2024, principalmente como é que o guidance foi construído. Então, bastante clareza na explicação, na base de dados deles. A gente vê isso em poucos fundos de infra, né, fazendo esse tipo de prática. E os fundos da Sparta normalmente fazem, né? Mas eu fiquei bastante feliz de ver isso no fundo da Rio Bravo, né? Essa clareza na comunicação com o cotista. Vou fechar a tela aqui e vamos direto ao vídeo para ver esses pontos principais aqui. Então, o fundo vinha negociando com um pouco de ágio nos últimos meses aqui, ó, 1.06, 1.04. Aí no mês de novembro já caiu para 1 e agora está entre 0,99 e 1. Então já está negociando com um pouquinho de deságio, né? Fato mais relevante desse relatório aqui é esse ponto aqui, ó, contratação do formador de mercado da XP. Como é que trabalha o formador de mercado? Pelas regras do CVM, o formador de mercado ele trabalha fazendo negociações dentro do fundo, seja compras e vendas, baseada em regras estabelecidas, buscando fomentar a liquidez do fundo. Então, isso acaba sendo bom, né, para justamente gerar um produto que seja mais líquido, mais atrativo e assim melhorar realmente a negociação para os cotistas. Então, achei bastante relevante, bastante boa essa decisão de contratar um formador de mercado, justo porque esse fundo é um fundo pequeno, com PL de 60 milhões, e a liquidez dele não é tão boa, né? Então, essa contratação do formador certamente vai ajudar nesse requisito liquidez. Fundo com 860 cotistas, vem crescendo levemente, carteira dele a menos, né? Uma carteira bacana, bastante em linha com os demais infras. O diferencial desse fundo aqui é o carrego, né? O carrego dele eu considero um carrego bastante bom, carrego de IPCA mais 8,5, tem algumas operações em CDI também, com CDI mais 3. Apesar de ser um fundo pequeno, ele tem aí 21 emissores no portfólio dele. Como eu falei para vocês, está sendo negociado com um pouco de desconto em relação ao patrimonial dele, que se encontra em R$ 95,6. O fundo distribuiu praticamente 1% nesse mês. No fechamento de ano, a gente vai ver que ele está próximo a 12%, né? 12,5%. E a gente vai falar dessa estratégia de distribuição do fundo, que é justamente busca distribuir o carrego nominal mais o ganho tático. Então a gente vai falar disso mais adiante. Como a gente sabe muito bem, a gente vem acompanhando o IMAB aqui, sabemos que o IMAB é determinante para esses fundos performarem. Então, como a gente vê o IMAB, que é a cesta dos títulos IPCA+, seta para baixo, né, ou seja, caindo, a gente tem a remarcação do preço unitário das debêntures para cima. Então, isso favorece o patrimonial do fundo, pois as debêntures têm esse booster aí, elas são repotencializadas em questão de preço. Então, quando a gente vem para o relatório do fundo, a gente vê basicamente isso aí. Ele fala desse fechamento da curva de juros, né, nessa primeira página aqui. Não vou explorar muito isso. Eu vou focar um pouquinho nessa segunda página, que tem um comentário bastante interessante. Esse fundo faz uma análise de mercado, né? E aqui tem a parte do fechamento de spread das debêntures de forma generalizada por categoria, né, baseado em rating. Então, perceba, o azul é o rating A, esse roxo ali é o rating 2As e o verde é o rating 3As. Então, o que a gente percebe olhando esse gráfico aqui? Vamos começar pelo azul aqui, que é o rating A. A gente, antes do evento Americanas, lá em 2022, primeiro semestre de 2022, né, segundo semestre também, a gente percebia, por exemplo, debêntures com rating A sendo negociado, por exemplo, com o spread aqui de 1,2%, né, 125 bps, por exemplo. Vamos pegar essa média aqui para a gente conversar. E aí teve o evento Americanas, essas debêntures passaram a ser negociadas com um spread de 300 bps, 3% sobre a NTNB equivalente, né? E aí o mercado veio normalizando, passou o susto lá da Light, da Americanas, mas essas debêntures de rating A, ou seja, as debêntures são consideradas um nível de risco um pouquinho maior, né, pelo rating, ele ainda não teve o fechamento nem perto de voltar à normalidade lá de 2022, ou seja, essas debêntures A estão negociando hoje com mais 2,5 de spread, né, em relação lá a mais 1,2 que a gente viu no passado aqui. Indo para essa linha roxa, que é o 2As, né, a gente percebe que um efeito bastante similar, as debêntures estavam negociando próximo a 100 bps, seria o spread de 1%, e hoje esse spread aqui está beirando 1,5%, ou seja, a distorção não é tão grande.
à medida que o risco é menor, a distorção também é menor. E quando a gente vai para a faixa verde, que são as debêntures 3A, a gente percebe elas negociando no início de 22 lá, basicamente a um spread de 0,5, né, 0,4 aqui, e hoje elas estão próximas a 0,9, tá? Bom, então com esse gráfico aqui, a gente viu um pouco sobre a abertura e fechamento de spread das debêntures e a gente conclui que elas ainda não voltaram ao cenário normal, ainda vem sendo negociado com certa distorção no mercado. Isso pode gerar, na verdade, oportunidades, né, de fazer um ganho por compressão de spread, nesse caso aqui. Bom, quando a gente vai para a carteira do fundo, que é a parte mais interessante a gente analisar, especialmente essa questão do guidance, né? Primeiro vamos dar uma repassada aqui na gestão ativa do fundo. Então veja que interessante, o fundo fez bastante movimentações aqui esse mês. Ele fez giro, né? Em algumas debêntures, na verdade, as debêntures CDI, ele alienou totalmente essas operações, ele fez o ganho de capital, interessante, muitas dessas eram operações até originadas, né? E as demais aqui, ele fez algumas vendas parciais e fez compras também, né? Então ele fez giro, venda e compra, buscando realmente gerar ganho para o cotista. Ele descreve qual foi o ganho gerado. Então, as alocações e o giro de carteira proporcionaram um adicional de 8 BPS na carteira de crédito do mês. É um ganho bastante interessante, né? Que ele traz aí para o cotista. Aqui ele fala da contratação, né? Justamente do fornador de mercado para melhorar a liquidez do fundo. A gente já comentou sobre isso, né? Bastante interessante. Atribuição de resultado, essa parte é bacana a gente ver. Então ele fala que a marcação ao mercado jogou a favor, né? Isso de fato, o IMAB, então, jogou bastante a favor. O IPCA contribuiu com 2,18, né, o 0,3, o relativo ao IMAB, né, contando o ponto do vértice, onde a carteira dele tem a NTNB equivalente, né, e aí ele teve aqui uma discreta abertura do spread, que jogou contra aqui, e a carteira CDI jogou a favor, mais 0,3 para o fundo, e o giro que ele fez deu mais 0,9% nas operações, resultando nesse ganho total aqui de 2,48, que foi o resultado bruto do mês. A gente vai ver isso mais abaixo, com mais detalhe, tem mais de forma detalhada. Bom, conclusão, né, que o fundo basicamente teve essa realizado nos últimos 12 meses de 2,4% de distribuição de rendimento, né, e o desse mês a gente já viu aqui, dezembro de 2023, realmente esse mês, 12,6%, tá? Então o fundo girando essa média de 12,5%. Aqui a gente vem mais para o detalhe da DRE, então aqui o fundo explica de forma bastante clara, né, o que ele busca distribuir. Então, ele fala um pouco sobre o resultado do mês, que a gente já viu aqui, ele fala que ele distribuiu o 0,94, a base da distribuição dele é justamente focar na distribuição do carrego real da carteira, que é 8,4 aqui, mais o IPCA projetado, né, que está aí em 3,9 na projeção deles, né, e aí você retira as despesas, os custos lá, agrega isso, o ganho que teve por juro, né, isso aí vai chegar num carrego equivalente de IPCA mais 7,5 limpo, né, então isso é o que o fundo fez para construir o guidance, na verdade, e a gente vai passar na próxima página aí essa construção para falar sobre a distribuição do fundo. Esses dados todos, nós já vimos, né? O fundo teve bastante ganho por marcação ao mercado, embora, assim, marcação ao mercado só vai constituir, só vai virar a caixa, de fato, se você negociar as debêntures. Então, não adianta a debênture levar uma etiqueta com um preço mais caro, mas se você não vender ela e o preço baixar novamente, você não capturou o ganho, a caixa, o ganho real disso aí, dessa marcação ao mercado. Então, acaba sendo basicamente somente um efeito contábil, a gente tem que ficar muito de olho nisso, né? Mas, no caso desse fundo, a gente viu que ele está capturando muito ganho fazendo gestão ativa, né? Compra e venda. Então, ele consegue capturar parte desse fechamento de spread ou, né, ganhos por marcação ao mercado, fechamento de curva de juros, ele traz isso para o efeito caixa, né? Mas, enfim, o resultado que a gente tem aqui é o resultado contábil sobre a cota patrimonial, que foi, nesse último mês de dezembro, de 2,24 e no ano de 11,87 por cota, que vai fechar aqueles 12,55%, ou seja, mais de 1% ao mês que o fundo gerou, né, nesse resultado contábil aqui. Aqui a gente tem as distribuições dele, distribuiu bem em linha com a geração, né, até um pouquinho abaixo, inclusive, da geração aqui, mas as distribuições dele estão bastante coerentes com a capacidade de fazer carrego do fundo, capacidade de carrego mais gestão ativa. Então aqui o fundo coloca um comentário, essa parte que eu achei mais legal do relatório, né? Ó, a gestão buscará o rendimento linearizado ao longo do semestre, com a distribuição de eventuais ganhos de capital com giro de carteira,
apenas no último mês de cada semestre. Então, a gente vai começar a ver agora, lá nos meses, por exemplo, fechamento de junho para julho e no fechamento de dezembro para janeiro, a gente vai ver esses ganhos de capital adicionais sendo distribuídos, né? Então, achei isso bem interessante, né? Ele guardar esse ganho aí e fazendo ganho durante o semestre e ele entrega isso no final do semestre para o cotista, né? Isso aí dá muita previsibilidade. E no decorrer do mês, ele vai entregar o quê? Vai entregar basicamente o carrego, né? Então, ele fala aqui que ele vai trabalhar com a projeção de IPCA. Ele nos falou na página passada, baseado na cota, uma cota de 96, que é a cota atual. Então, ele criou essa faixa de entrega que vai ter um centro de meta em 93 centavos por cota e a faixa do range vai ser um mínimo de 0,91 centavos e um máximo de 0,95 centavos. Se a gente faz um cálculo, né, 0,93 centavos por esse preço base de R$ 96, a gente chega a um valor próximo a 1% ao mês de distribuição, ou seja, vai ficar muito próximo a esses 12,5% que a gente viu nesse ano que passou de 2023. Mas o fundo também nos fala, veja, essa barrinha azul aqui, que é a componente IPCA, né, eles consideraram o IPCA da projeção de 3,9%. Logicamente, se o IPCA vier mais alto, e o fundo nos fala isso, né, depende de futuras mudanças, o perfil de inflação atual e futuro. Então, o que acontece? Se a inflação vier a maior, essa barrinha azul vai ser mais alta, né? O guidance tende a melhorar, tende a fechar no teto ou até acima disso, porque a componente inflação vai ser maior do que esse 3,9% que ele considerou aqui. Eu, pessoalmente falando, eu acredito que essa inflação deve vir um pouquinho maior, opinião pessoal minha, não é recomendação, né? Mas eu acredito que a inflação deve vir um pouco mais alta do que esse 3,9% que o fundo usou de projeção. Enfim, acaba sendo uma projeção muito interessante, né, para os cotistas saber, por exemplo, que no primeiro semestre aqui, o fundo vai buscar distribuir esse 0,35 proveniente da inflação, mais o carrego do fundo, que vai ser esse 0,58, né? Então, totalizando com esse somatório aqui, o centro da faixa, que seria o R$ 0,93 por cota, aproximadamente 1% de distribuição ao mês, né? Sabendo que lá no sexto mês de junho pode ter esse adicional, que é onde o fundo distribui os ganhos que ele fez com o giro de carteira e gestão ativa, né? Então, basicamente, esse é o guidance que o fundo coloca aqui integralmente para o primeiro semestre de forma bastante clara. Gostei bastante dessa clareza na divulgação. Aqui a gente tem as debêntures, né? Basicamente as alterações do fundo, a gente já falou sobre elas, né? As posições que foram alienadas, que foram essas primeiras posições CDI, basicamente ele vendeu as posições aqui, fez o ganho de capital, ele fez um giro, acabou aumentando posições em outras debêntures, já vimos quais, né? E o importante para nós aqui é justamente olhar como é que está a duration e basicamente essa média do carrego do fundo que marcada a mercado está em IPCA mais 8,4, né? Basicamente esse é o carrego que a gente tem hoje, marcado a mercado, na verdade, 8,44. Bom, então, tendo visto isso, né, a gente já viu aqui a distribuição também, não sei se eu passei aqui essa parte, mas continua muito próximo ao que a gente viu aqui nos relatórios anteriores, né, questão de rating não mudou nada, não teve nenhuma alteração significativa, o fundo continua bastante concentrado aqui na parte de energia elétrica, principalmente geração, o segundo lugar, rodovias, depois telecomunicações e em quarto lugar, geração, em quinto, saneamento. Então, bastante similar aos demais FIINFRAs, esse perfil de distribuição. Então, o que a gente viu? A gente viu basicamente todo o relatório aqui do fundo, aqui, a gente vê o fundo ficando mais descontado, né? E além do fundo estar ficando mais descontado, né, mais um pouquinho abaixo do VP, a gente vê essa particularidade do fundo tendo contratado formador de mercado para melhorar a liquidez do fundo, né? Então o fundo já está indo para um nível de desconto e a gente vê essa parte da clareza do fundo na divulgação do guidance, é um guidance que vai tender aí para 1% ao mês, mais os ganhos de capital que ele vai buscar fazer e distribuir 2 vezes ao ano, lá no mês de junho e dezembro, ele vai estar distribuindo um pouquinho a mais, o que pode elevar esse montante, né, que o montante do guidance seria basicamente 12%, né, mas isso pode estar sendo elevado aí por esses ganhos de capital que o fundo faz e vai distribuir em junho e dezembro, né, então isso aí talvez pode ir a 13, talvez até 13,5, né, então vamos esperar para ver qual nível de trabalho de gestão ativa esse fundo terá. É a minha opinião pessoal, não é recomendação. Eu acredito que esse fundo agora está entrando numa faixa um pouquinho para nível de desconto, né? Então vamos acompanhar, vamos estudar ele realmente, vamos ver. Apesar de ser um fundo pequeno, né? Agora com formador de mercado tem mais liquidez. E o fundo que tem bastante debêntures, né? 21 debêntures já é um nível bastante bacana de diversificação. Então vamos
continuar acompanhando esse fundo da Rio Bravo, né, para a gente levar em conta e tomar boas decisões na hora de fazer o aporte, de fazer um investimento. Grande abraço a todos, galera. Fique com Deus aí e até o próximo vídeo.